Olá, aquarianos! Sejam bem-vindos ao canal Flor do Nilo. Eu me chamo Daisy e estou aqui para fazer a sua leitura amorosa, uma leitura direcionada à vida amorosa e afetiva. Essa leitura também se trata de uma leitura intuitiva, ela é atemporal e feita para um coletivo. Se nada que ressoar com você, com a sua realidade, libera a energia. E te convido também a assistir aos vídeos complementares aqui no canal. Desde já eu peço que você colabore com o crescimento desse canal deixando a sua curtida, o seu comentário, ative o sino de notificações e se inscreva caso ainda não seja inscrito no canal. Caso você se identifique com a minha energia, fiquem à vontade para se inscreverem no canal. Vamos dar início à leitura de vocês com o tarô do Osho. Quais são as mensagens mais importantes que vocês desejam transmitir aos aquarianos? Isolamento glacial. O bobo. Inocência. E é o seguinte, aquarianos, algumas experiências na nossa vida, experiências amorosas a nível afetivo, trazem decepções, frustrações, alguns arrependimentos, né? Nos lamentamos porque às vezes somos ingênuos demais. A gente se considera um bobo. Nos julgamos, né? Nos criticamos como ingênuos e bobos ao investir de cabeça, ao entrar de cabeça num relacionamento, ao nos doarmos com verdade, com inteireza, com presença. Às vezes, nós projetamos tanto a nossa luz no outro que não conseguimos enxergar as sombras. A gente foca nas qualidades das pessoas, desconsiderando os defeitos, as sombras. Mas nem todo mundo é verdadeiro em essência. Nem todo mundo é leal e honesto. Então, quando você é honesto, leal e verdadeiro, você acredita que o outro também é. Quando você é bondoso, fraterno, você acredita que o outro também seja. E esse julgamento baseado nesse espelhamento, essa interpretação do outro, às vezes ofusca a realidade. É importante, sim, ver beleza nos outros, ver bondade nos outros, ver a luz no outro, mas não podemos desconsiderar a realidade como ela é. Então, quando a gente se lança no relacionamento sem analisar, sem avaliar a situação, sem estudar a pessoa, desconsiderando alguns aspectos negativos, passando pano para algum comportamento negativo, quando a gente não se posiciona, quando a gente é permissivo demais, quando a gente é passivo demais, a gente abre oportunidades para que as pessoas nos causem mal. Façam a gente de trouxa mesmo. E toda essa situação, toda essa experiência que acontece muito com várias pessoas, eu acredito que aqui todo mundo já passou por isso. Essa situação toda faz com que
essa experiência dolorosa faz com que a gente deixe de acreditar nas pessoas e no amor. Então a gente se fecha no nosso mundo, a gente cria barreiras, impedimentos, acessibilidade para que as pessoas nos acessem. E ao considerarmos, né, que todas as pessoas são iguais, quando a gente tem esse ponto de vista que é generalizado, acreditando que todo mundo que vai se aproximar da gente vai fazer a gente sofrer, né? Então deixa a gente com o pé atrás. A gente fica escaldado, então a gente fica com medo. E a gente cria algumas barreiras, alguns bloqueios, impedindo a aproximação. E ainda que a gente permita a aproximação, a gente se fecha para sentir. A gente, de certa forma, deixamos de expressar os nossos sentimentos, ainda que você sinta, mas a gente não quer demonstrar isso. Entende? Então aqui o tarot tá falando para você permitir esse descongelamento. Se permitir sentir novamente. Nem todas as pessoas são iguais. Tá? É claro que a gente não deva ser, né? O conselho aqui não é para que você seja inconsequente, agindo de forma impulsiva, de forma irracional. Porém, é necessário aqui estar atento aos aspectos negativos, né, ao comportamento negativo do outro, mas de certa forma se permitir, se abrir para novas experiências, para novos relacionamentos. Então, se você não tentar, você não vai saber que aquela pessoa tem grandes qualidades, que aquele relacionamento em questão pode dar certo. Então, não se fecha, porque se você se fechar, você não vai se permitir viver novas experiências. Tá? O conselho é que não seja inocente demais. Seja astuto, claro. Analise, avalie cada questão, cada pessoa. Porém, não tenha medo, não se feche. Não crie barreiras para que as pessoas não se aproximem de você. Ou para que você não tenha contato. Então, aqui está pedindo, sai para fora. Não fique enclausurado dentro de casa, sabe? Vai pro mundo, vai conhecer pessoas. Vamos continuar aqui com o tarô do Osho? Política. Os amantes. Desaceleração. Sabe, às vezes a gente tem tanta pressa em viver um relacionamento, em conquistar alguém e viver uma história de amor, que a gente não raciocina. Como eu acabei de falar, é necessário avaliar e analisar cada situação. É claro que as pessoas não são iguais, nem todas as pessoas possuem as mesmas intenções, as mais intenções, né? Existem muitas pessoas boas e honestas por aí. Porém, ao investir num relacionamento, não tenha pressa, sabe? Não se lance assim, sem avaliar bem o comportamento de cada pessoa e até mesmo o seu comportamento dentro do relacionamento. Então, se você está, de certa forma, ansioso demais dentro de um relacionamento, né?
Se você está investindo em alguém e está naquela ansiedade de, de, de estreitar os laços, né, com alguém, calma, vá com calma, não tenha pressa, não tenha medo, sabe? Viva esse momento, viva cada dia essa experiência, esse compartilhar com o outro, mas não tenha pressa de determinar, sabe, que o relacionamento deva se desdobrar para um relacionamento sério, para um casamento, sabe? Viva de forma mais leve, tá? Não cobre de si e do outro essa estrutura, sabe? Essa solidez no início. Às vezes, nós... É muito difícil que eu vou falar aqui, mas de acordo com as minhas próprias experiências, situações que eu tenho vivido ultimamente, eu tenho avaliado o comportamento de algumas pessoas, e até mesmo o meu comportamento dentro de um relacionamento, ou quando você está conhecendo alguém. Algumas pessoas, elas não mostram as reais intenções no início, por isso é necessário você não ter pressa, ir com calma, avaliar as atitudes, o humor dessa pessoa, porque nem todo mundo está interagindo com verdade, está sintonizado com a verdade. Algumas pessoas desonestas, desleais, elas fingem um personagem, ela monta um personagem que é tão convincente e a gente cai. Pessoas mais intencionadas, pessoas que não estão em dia com o seu psicanalista, com o seu psicólogo, com o psiquiatra, se disfarçam de pessoas boas, boazinhas, né? Geralmente, alguns narcisistas, eles usam a expressão, mas eu tô falando isso pro seu bem, eu só quero te ajudar. E muitas das vezes a pessoa tá ali no relacionamento, ditando regras na sua vida, querendo que você se submeta, que você se condicione aquilo que ela quer para sua vida. Então ela passa a determinar o que você deve fazer ou não. Ela quer te submeter, ela quer te escravizar de alguma forma. Entende? Então, às vezes, a gente também faz isso com as pessoas. E na maioria das vezes a gente nem percebe. Estar dentro de um relacionamento e ser autêntico, ser verdadeiro, é muito difícil, porque cada pessoa tá vivendo um personagem dentro de um relacionamento. Poucas pessoas se desnudam, poucas pessoas tiram essa máscara e mostram quem é realmente em verdade, em essência, por medo de que alguém o faça sofrer, por medo de ser enganado, por medo que alguém minta. Então, essa estrutura que a gente cria, esses personagens, essas máscaras que a gente usa, nos desassocia de quem realmente nós somos. E para manter um relacionamento, a gente se condiciona a viver um personagem por medo. Por medo de perder aquela pessoa, por medo de ser invalidado dentro de um relacionamento, por medo de não ser aceito, por medo da rejeição. Então, muitas pessoas estão lidando com personagens e não com pessoas verdadeiras. Então, às vezes, a gente, para agradar a pessoa, para segurar a pessoa, né, o medo da rejeição faz com que a gente se apegue muito. E o apego, ele acaba criando uma prisão emocional dentro da gente. E depois para desapegar é muito difícil. Então eu tenho convivido com muitas pessoas que de imediato
Elas demonstram ser pessoas boazinhas, bem intencionadas, mas conforme você vai conversando, vai desenvolvendo ali um diálogo no dia a dia, você vai percebendo alguns traços narcisistas, você vai percebendo ali alguma, no caso, né, do homem, algum comportamento machista, algum comportamento que configure ali um abuso. Então a gente tem que estar atento, porque o tempo todo as pessoas estão fingindo ser quem elas não são, tá? Para nos enganar. E depois que a gente está dentro da situação, é difícil sair. Em algumas situações é difícil sair. Então se comprometa com a sua felicidade, com a sua paz. Não tenha pressa, sabe, de formar ali um casal, sabe? Tenha calma, vá com calma, conheça a pessoa. Vai conhecendo aos poucos, vai conversando, vai convivendo. É na convivência que você vai perceber quem essa pessoa de fato é. Você vai conseguir interpretar algumas atitudes nocivas e tóxicas, entende? E aqui também está falando sobre a carta dos amantes, ela fala muito sobre projeções, né? O outro é o nosso espelho. E às vezes nós responsabilizamos o outro por aquilo que nós sentimos e pelas consequências daquilo que vivemos. Mas é importante, esse espelhamento ele é importante para que a gente consiga compreender as nossas próprias sombras no outro. Porém, é necessário que a gente assuma a autorresponsabilidade dentro de qualquer relacionamento. Então, se você está sendo permissivo demais, se você não é ativo, se você consente com algum tipo de abuso, o desfecho dessa história também será uma consequência, será de responsabilidade sua. Então, acima de tudo, se comprometa com a sua própria paz, com a sua alegria, com a sua felicidade. Tá? Valorize-se acima de qualquer relacionamento. A pessoa mais importante é você. E não o relacionamento em si. Então, avalie essa questão de projetar nas pessoas a sua sombra. Às vezes nós projetamos nas pessoas aquilo que a gente não quer enxergar em nós. Aí a gente cria um monte de estereótipos para o outro, a gente rotula o outro. Isso é irresponsável. É importante a gente olhar para a gente também. Por que eu estou rotulando o outro? Por que eu estou julgando? Por que eu estou criticando? Será que o que está fora, o que está no outro também não está em mim? Será que eu também não estou usando uma máscara? Será que eu estou inteiro nesse relacionamento ou eu estou sendo um político? Entende? Então é momento da gente parar para fazer essas observações. Nem tudo que a gente vê no outro, está na gente. Entende? E isso é difícil de enxergar. Por isso que as relações, essa troca com pessoas, com o coletivo é importante. Porque nem sempre conseguimos entrar em contato com as nossas próprias sombras quando estamos sozinhos, isolados. E é na convivência com as pessoas que a gente passa a ter uma percepção melhor de nós mesmos, daquilo que nós precisamos enxergar, daquilo que nós precisamos ter contato, tá?
Vamos dar continuidade a essa leitura agora com o baralho cigano. E a gente finaliza com o oráculo da deusa. Salve, povo cigano. Peça um conselho para o coletivo de Aquário. A torre. O jardim. O cão. A montanha. E a raposa. Aqui eu vejo muito uma energia de alguém que está se protegendo, sabe, bloqueando o contato com outras pessoas, por medo. Então, essa pessoa se auto-sabota. E eu vejo aqui que esse obstáculo te afasta de pessoas verdadeiras, de pessoas bem intencionadas. Então, é o que eu falei. Você precisa se descongelar, você precisa abrir mão de algumas resistências para criar acessibilidade. Então, às vezes, nós construímos uma torre acreditando que, isolados, sozinhos, nós iremos evitar o sofrimento. Mas quando desenvolvemos essa crença, a gente não permite a nossa evolução. E o amadurecimento, ele só vem nessa troca, ele só acontece nessa troca. Nós humanos somos seres sociais. E essa troca é tão importante que às vezes a gente se auto-sabota por medo. Por medo é inconsciente, é um medo inconsciente de evoluir. Entende? Então, eu vejo aqui sim algumas dificuldades impostas por você, aquariano, para não ter acesso a outras pessoas. Você criou um ideal de relacionamento e aquilo que sai do padrão e aquilo que sai desse ideal seu, aquilo que não se encaixa perfeitamente, você rejeita por medo. Então, é o seguinte, nem todas as pessoas saberão se encaixar no seu ideal. Estarão compatíveis com todos os aspectos que você idealiza em alguém. Entende? Nem todas as pessoas, na verdade, ninguém vem com um manual de instrução. Para você conhecer alguém, você tem que ir trabalhando isso dia a dia. E ainda que você conviva anos e anos com alguém, você não conhece essa pessoa 100%. Então, aqui é necessário você parar de se esconder e se permitir essa acessibilidade, essa vulnerabilidade. É claro que devemos sempre proteger as nossas emoções, a nossa integridade física. Porém, ao se abrir para outras pessoas, para que as pessoas te acessem, quando você abre mão da resistência, acreditando que você pode sim ter um bom relacionamento, que você é merecedor e que, ainda que você tenha vivido experiências negativas com pessoas tóxicas, com pessoas que te fizeram sofrer, que trouxe sofrimento para a sua vida, ainda existem pessoas bem intencionadas, leais, verdadeiras e fiéis. Tá? E é isso. Vamos finalizar agora com o oráculo da deusa. Então, aqui, quando você sai dessa torre, quando você abre mão da resistência, abre mão do apego, sabe? Não porque eu tenho que ter alguém, né? Um namorado ou uma namorada que siga o que eu determinei.
né? Então eu determino certas coisas e essa pessoa tem que se comprometer com isso. Se não seguir essas regras à risca, eu também não permito que se aproxime. Não permito essa acessibilidade. Então, aqui pede para você abrir mão de certas resistências mentais, sabe? Que foi criada na sua mente. E se permitir conhecer novas pessoas. Sabendo que as pessoas, cada um é o que é. Cada um é o que é. Em sua totalidade, em sua subjetividade, o ideal de parceiro ou parceira que nós às vezes criamos na nossa mente não existe. Né? Então, se você deseja uma pessoa perfeitinha, que se encaixe perfeitamente nos seus padrões, é claro que a gente não vai aceitar pessoas abusivas, pessoas mais intencionadas, pessoas maldosas, desequilibradas, porém, sabe, se é como se o que eu tenho percebido muito nos relacionamentos, né? Quando a gente vai iniciar um relacionamento, as pessoas estão agindo como se fosse um RH, um setor de RH, sabe? As pessoas te pedem um currículo que atenda às necessidades dela, que atenda aos ideais dela, e se você não se encaixa, sabe, você é rejeitado. Então, importante você compreender que cada um de nós temos uma história, cada um de nós somos um universo em particular, sabe? Eu, por exemplo, Daisy, eu tenho muitas qualidades, mas eu também tenho muitos defeitos. Então, você olha para uma pessoa, você vê ali 9 qualidades, mas se você vê apenas um defeito, você vai rejeitar essa pessoa, você não vai permitir viver um relacionamento com essa pessoa? Entende? É sobre isso. Tá? Então, às vezes, a gente cria barreira. Às vezes, a gente, sabe, vê tanta coisa negativa nas outras pessoas e às vezes não é a realidade, sabe? Então, mude aqui o seu olhar, a sua perspectiva, olhe sob uma nova perspectiva. Às vezes, aquilo que você considera que é um defeito naquela pessoa é o que torna ela autêntica, sabe? E especial. Por exemplo, eu conversei com um rapaz essa semana que disse que teve uma namorada que não gostava quando ele levava o café da manhã na cama para ela, que ele lembrasse das datas especiais e desse presente. Ela não gostava, ela ficava chateada. Ele disse que fazia de tudo para agradá-la e ela não gostava. Ela considerava que aquilo ali era um defeito. E ele considerava que estava agradando, que estava fazendo melhor por ela. Então ele me relatou o seguinte, ele falou: "Poxa, eu acho que ela gosta de cara ogro. Mas eu sou romântico, eu sou carinhoso, mas tem gente que não gosta, entende? É sobre isso. Então, às vezes, é aquilo, poxa, fulano é chato demais, é muito carinhoso, é muito meloso. Então, aquelas qualidades ali, aquilo que você considera que é um defeito, às vezes é a melhor qualidade daquela pessoa e é o que vai trazer o equilíbrio para esse relacionamento, entende? Então, é importante a gente ter cuidado para não rejeitar as coisas boas que podem acontecer na nossa vida, entende? Cale medo, durga limites, com compaixão. E é tudo que a gente falou aqui. Se você interagir com as pessoas com medo, se você se fechar por medo de viver novas experiências dolorosas, né? Por questões do passado, experiências do passado, você nunca vai se permitir conhecer novas pessoas, pessoas interessantes. Você nunca vai se permitir viver um relacionamento de verdade. Então, se abra aqui. É importante que a gente delimite o nosso espaço, o nosso território, impondo algumas situações, sim, para que não haja abuso. É importante, sim, a gente se comprometer com a nossa verdade interna, com a nossa integridade física, emocional. É importante, sim, sabe? Impor alguns limites.
para que o relacionamento não se torne indigno, né? Injusto e desequilibrado. Mas é importante também olhar o outro com compaixão, não ficar rotulando, não ficar criticando, sabe? Às vezes a gente só vê sombra, 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 sombra nas outras pessoas. E quando a gente foca muito na sombra das pessoas, a gente não vê nenhuma faísca, nenhuma fagulha de luz, a gente só vê defeito. Entende? Então aqui é momento de olhar as pessoas e o relacionamento sob uma nova perspectiva. É essa inocência, né, que fala aqui no tarô do Osho. Aí, por exemplo, você olha ali para um inseto. Nossa, que inseto nojento! Para que esse inseto existe? Para que ele é importante na existência do universo? Então, cada ser, cada indivíduo tem a sua importância, sim. Se você for buscar informações a respeito, por exemplo, de um louva-a-Deus, né? Para a natureza, para o todo, ele tem a importância dele, sim. Para equilibrar toda a vida, toda a existência. Entende? Então, às vezes, a gente olha para a pessoa e desconsidera todo o valor, todas as qualidades dela. Entende? Então, esse olhar compassivo, ele está acima do amor sexual, acima do próprio amor, né? O amor, como diz o Osho, o amor está no meio, o desejo carnal, né? O amor sexual está abaixo e a compaixão está acima. A compaixão, ela é o amor que evoluiu, entende? Então, é claro que a gente não vai, sabe, passar pano para os erros dos outros. É claro que a gente não vai desconsiderar aspectos negativos. Porém, aqui está pedindo para você considerar o quanto você está projetando muita sombra nas outras pessoas, sabe? É o momento de você olhar para você, perceber o quanto aquilo que você está vendo no outro tem em você e a necessidade de desenvolver a compaixão, ser compassivo, misericordioso com as pessoas, agir com empatia também com as pessoas, sabe? E é isso, é essa mensagem que o Tarô tem para vocês hoje aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ressoado com alguém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.